Em Atos, no capítulo 9, de 3 a 5, nós lemos o seguinte: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse é um pedacinho da história da conversão de Saulo, que nós também conhecemos como Paulo, o apóstolo Paulo. Até aquele momento, este homem, Saulo, ou Paulo, ele era um fariseu, um mestre na lei, um religioso e um grande sábio da fé judaica, alguém que tinha um grande conhecimento a respeito das leis de Deus. E ele entendia que ele tinha como missão, como papel, reprimir o avanço da fé cristã, da proclamação de Jesus como Messias, porque para ele Jesus era um falso profeta, um falso Messias, e os seus discípulos e apóstolos estavam enganando pessoas, na opinião de Paulo, com a sua pregação. E ele se dirige então a Damasco para prender esses discípulos com autorização dos líderes religiosos judeus. Mas ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho. Na verdade, ele não identifica quem é que está falando com ele, porque uma voz vinda do céu lhe pergunta: por que você me persegue? E ele responde: quem és tu, Senhor? E ele respondeu, Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Até aquele momento, se você perguntasse para Paulo a quem você está perseguindo, provavelmente ele diria: eu estou perseguindo esses que se identificam como a igreja ou como os discípulos de Jesus, esses seguidores desse falso profeta, desse falso mestre, esses que são chamados cristãos. Mas Jesus se identifica como aquele que tem sido, na verdade, o alvo da perseguição de Paulo. E o que eu quero destacar hoje aqui, para você refletir um pouco, é que nesse tempo que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que dizem querer se identificar com Jesus, mas não querer se identificar com a sua igreja. Há pessoas que pensam que podem viver a fé cristã isoladamente e fora do contexto da igreja de Jesus. Mas eu quero propor que o que você faz com a igreja ou da igreja é o que você faz inevitavelmente de Jesus. Ou seja, o tratamento que você destina à igreja de Jesus, que é chamado por ele de corpo de Cristo ou da família de Deus, a gente vê isso no Novo Testamento, ou a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus, a noiva de Cristo, são analogias que o Novo Testamento tem para se referir à igreja de Jesus. É inevitável, o que você faz a respeito da igreja, você faz a respeito de Jesus. É por isso que lá em Mateus também Jesus diz que no fim dos tempos, quando ele vier para julgar as pessoas e julgar a terra, ele vai recompensar a todos aqueles que cuidaram dos mais pequeninos, porque tudo o que fizeram a estes mais pequeninos, fizeram ao próprio Jesus. E eu quero te convidar então a repensar a sua relação com a igreja, se você tem jogado pedras ou criticado a igreja de Jesus e se afastado ou evitado se identificar com ela, porque você corre o risco de, como Paulo, pensar estar perseguindo a igreja apenas, mas correr o risco de perseguir ao próprio Jesus, e essa não é uma boa posição para se estar. Jesus ama a sua igreja, Jesus deu a sua vida pela igreja, e nós devemos também nos identificar com ela se nós queremos nos identificar com o próprio Jesus. Deus abençoe a sua vida.